E o texto que nós vamos pegar hoje, como base, início, está em João capítulo 1, João 1, 28. Amém. É válido estar sempre lembrando, irmãos, que foi lá no Jordão que Josué levantou as 12 pedras, levantou o altar. E eu fico imaginando, irmãos, Josué não sabia o grande feito que daquele momento, daquela atitude, Deus faria após. Veja que a cada domingo nós estamos vendo os feitos, as maravilhas que Deus fez no Jordão, após o altar ter sido levantado. E aí a gente tem usado essa frase: onde existe altar escondido, existe recompensa. Falamos da cura, falamos da recuperação, falamos, irmãos, das portas abertas, e hoje nós vamos falar que aonde tem altar, tem entrega, tem renúncia, tem sacrifício. Embora as palavras sejam diferentes, mas a linhagem é a mesma, Então, o quarto altar, para quem está marcando, se chama entrega. Onde tem altar escondido, tem entrega. E o que a gente vai ver aqui, irmãos? O que aconteceu? A verdadeira entrega, ela exige que a gente então coloque a nossa vida na mão de Deus, assim como Jesus fez ao se apresentar no Jordão. Vamos ler aqui para você entender esses dois versículos, 28 e 29. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado da onde? Do Jordão, aonde João estava batizando. No dia seguinte, olha só, João viu a Jesus. Repete isso, irmãos. João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do... O que João viu, irmãos? Jesus se entregando, irmãos, olha só, para nos salvar, para tirar o pecado do mundo. Se você pegar aqui a história, o contexto, você vai chegar a uma conclusão da entrega. Ali no Jordão, veja que Jesus ele entregou-se, por nós. Lá na frente, claramente ele vai morrer para nos salvar, mas foi no Jordão que João viu a entrega, inicialmente ali falando, onde então o Senhor mais tarde então cumpriria a sua palavra para nos salvar. Então essa é a referência, a base que nós estamos usando para tirar uma inspiração, para tirar então o que aconteceu ali no Jordão, a entrega de Jesus para a humanidade. João viu Jesus então ali, após aquele feito, que o Senhor tinha se manifestado, as obras foram lindas, então um grande mover começou a acontecer na terra, e aí, irmãos, houve-se entrega. Deus entregou o seu Filho amado para morrer, e nos salvar. E eu quero aqui, irmãos, pontuar, vamos falar sobre essas... eu vou falar aqui, a entrega que é ligado a esses pontos que a gente vai chegar a uma conclusão do que nós devemos fazer também no nosso dia a dia. Abra rapidamente, por favor, em Romanos 12:1. Romanos 12:1. Eu vou mostrar aqui para você que o altar é um lugar de entrega. Paulo relata que o nosso corpo, nossa vida,
representa, irmãos, um altar para Deus, né? E você já leu, você já ouviu tanta coisa desse versículo, e aqui a gente vai então pegar esse versículo e trazer em memória que o nosso corpo é um altar para Deus que tem que ser entregado para Ele. Vamos lá? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o que, igreja? O vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Agora, olha a igreja, que é o vosso culto racional. Então o altar é um lugar de entrega. Nossa vida, irmãos, é para ser entrega para Ele, né? O nosso culto, a nossa vida, a nossa adoração é para ser entregue para Ele, né? Para a gente então poder, depois dessa entrega, provar e ver, né? Daquilo que é bom, daquilo que é agradável e daquilo que é de perfeita vontade de Deus, como diz aí o final do versículo de número 2. Amém. Então vamos por parte aqui, irmãos. Renúncia. Vamos pegar aquele texto que Jesus fala lá em Lucas 9. Lucas 9, o verso de número 23. Lucas 9, 23. Onde existe altar, existe entrega. A entrega está ligada à renúncia. Lucas 9, 23. Diz assim: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, faça o que, igreja? Negue a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Amém. Então, o lugar, irmãos, de renúncia, a referência que nós temos aqui, né? Jesus falando que se alguém quiser vir após mim, tem que renunciar, tem que se entregar. E falando em renúncia, irmãos, a renúncia é a decisão de deixar para trás os nossos desejos, deixar para trás os nossos pecados, nossas falhas. Muitas são as pessoas que ainda não entenderam realmente o sentido de renunciar. E aí a gente pegando aqui o entendimento, por que as pessoas não conseguem renunciar? Porque está faltando altar escondido. Porque olha a sequência, olha a ligação da palavra, onde existe altar escondido, existe entrega, existe renúncia. Então se não tem renúncia, se não tem entrega, é porque está faltando vida de oração, altar escondido. A gente só vai conseguir renunciar, irmãos, se a gente tiver momento a sós com Deus, porque para renunciar nós precisamos, irmãos, da força de Deus para nós, em nós. Porque pensa comigo, irmãos, aquilo que o mundo oferece é prazeroso, é algo que vai fazer a gente distrair, vai fazer a gente muitas vezes desejar, querer. E se a gente não tiver, irmãos, oração, se a gente não tiver vida com Deus, a gente não consegue renunciar, a gente não consegue dizer não para o pecado, não para as coisas erradas deste mundo. Por isso que muitas pessoas elas começam a caminhada com Deus, até ficam um tempo na igreja, só que de repente, irmãos, ela acaba, né, saindo. Por quê? Porque não tem uma constância, uma continuidade de oração.
dizia há poucos dias sobre a perseverança da oração, que é necessário, irmãos, o crente, o cristão está sempre perseverante. Paulo vai falar, irmãos, perseverai-vos na oração. Então, a oração a sós com Deus tem que ser perseverante, tem que ser todo dia, tem que ter essa vida, essa entrega, essa renúncia, para que a gente possa então vencer, irmãos, os ataques malignos que vêm todos os dias, irmãos, tentando nos bombardear com os seus manjares, com a sua, fisgado, para nos pegar, e a gente não pode aceitar. Uma coisa que eu estava refletindo, irmãos, e inclusive eu todo domingo cedo eu oro junto com o pastor Jaime. O pastor Jaime, toda manhã ele tem ali 40 minutos de oração. Não sei se você já viu, acompanha pelo YouTube, pela RIT. O pastor Jaime todo domingo tem essa oração que ele faz. E eu orando com o pastor lá, ali, e na oração ele citou um versículo. Eu falei, nossa, esse versículo vai, o Senhor entregando, o versículo para a gente colocar aqui na mensagem. Falei, olha, esse versículo é em cima daquilo que a gente está falando no dia de hoje. E eu marquei aqui, eu quero ler com você Ezequiel 36. Ezequiel 36, o verso de número 31. Aí você vai entender, irmãos, um pouquinho mais sobre a renúncia. Por que muita gente também não consegue renunciar? Renunciar é aquilo que Jesus fala, se quiser vir após mim, negue-se, renuncie, abra mão, deixa o pecado, deixa esse erro, deixa essa falha. Por que muita gente ainda não conseguiu renunciar? Vamos ler? Versículo 31. Olha só, igreja. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos, que não foram bons. E agora, igreja? E tereis nojo. Repete de novo. E tereis nojo em vós mesmo das vossas maldades e das vossas abominações. Então veja só, por que a gente não consegue renunciar, irmãos? Porque de verdade ainda não houve um arrependimento. A palavra de Deus, irmãos, é um quebra-cabeça. Você junta uma peça aqui, que é um versículo, junta outra, depois você vai então entender o que Deus quer tratar com a gente. O que o profeta Ezequiel está falando? Que a gente vai lembrar, a gente vai lembrar da velha criatura, daqueles erros, pecados que a gente cometeu, daquelas falhas que a Bíblia fala aqui, irmãos, os feitos que não foram bons. Mas quando a gente, irmãos, está então arrependido disso, o que o profeta está dizendo, igreja? Que a gente vai ter o quê? Eu lembrei da velha criatura, eu vou ter nojo, credo, eu fiz isso. Está entendendo, irmãos? Sinal de, olha só, arrependimento, ter nojo do pecado que você praticou. O pastor Jaime falava na oração, se ainda não tem nojo, se você ainda não tem nojo do pecado que você praticava, dos feitos que eram terríveis, que você ainda não se arrependeu, você ainda não renunciou para Cristo. Eu falei, meu Deus, olha só. A gente muitas vezes, irmãos, eu quero deixar esse pecado, eu estou decidido, não, eu vou querer uma nova vida. Irmãos, isso é muito pouco. Tem que verdadeiramente, irmãos, ter o arrependimento, tem que ter essa renúncia. Quando você lembrar das coisas erradas que você fazia, dos feitos, das obras, do pecado que você cometia, o profeta Ezequiel está dizendo que é para ter nojo, irmãos. O que é nojo? Credo, nossa, isso eu não quero nunca mais. E isso, irmãos, é real. Não sei se já aconteceu com você, ou você já viu alguém dizer, quantas vezes eu já ouvi pessoas falarem assim, pastor, eu fumava,
me arrependi de verdade, renunciei a minha vida para Cristo, estou no caminho do Senhor. Quando, pastor, eu sinto o cheiro de alguém fumando, me dá um nojo, o estômago embrulha, dá um mal-estar. Já viu pessoas falarem isso? Não só com o cigarro, mas a bebida, ou a droga, ou qualquer outro tipo de pecado. Nossa, olha, quando eu vejo isso aqui que eu praticava, mas me dá uma coisa ruim, que coisa feia que eu fazia. Sinal de arrependimento, renúncia. Por que nós não renunciamos? Por que nós ainda, falta esse verdadeiro arrependimento? Então, igreja, a gente precisa estar olhando para essa palavra e analisar. Paulo fala: examina o homem a si mesmo. Qual é o erro, o pecado, a falha que você cometeu? E que talvez você, quando lembra, olha só, existe o outro lado também, irmãos. Não sei se você já viu também. Tem gente que quando lembra do pecado que cometia, da falha que praticava, a pessoa até enche a boca de falar: nossa, olha, lá atrás a minha vida era boa, de boca cheia. Já viu? Eu já ouvi pessoas falarem: pastor, olha, aquela vida era boa. Meu Deus, ainda não se arrependeu. Quando bebia, quando tinha festa, quando tinha isso e aquilo. Não, irmãos, não pode ter orgulho de falar quem você era, no sentido lá de, é claro que houve-se uma mudança, mas olha, aqui lá tem que ter nojo, aqui lá não, tem que, você tem que rejeitar, tem que ter uma rejeitação, o seu corpo, o seu espírito tem que rejeitar o que você fazia, o que você praticava. E não é eu que estou dizendo, é a própria palavra. E olha, um grande profeta, Ezequiel: quando lembrai dos maus caminhos, dos feitos, obras, atitudes que não foram boas, tereis nojo. Muda a tradução aí, por favor. Vamos ver uma outra versão. Quando tudo isso estiver acontecendo, vocês olharão para trás e lembrarão de seus horríveis pecados e de seus maus caminhos. Vocês ficarão com nojo de si mesmo por causa da antiga desobediência e de sua adoração e de imagens e de seus terríveis pecados contra mim. E a gente possa, irmãos, atentar para isso. Será que eu me arrependi de verdade? Será que, irmãos, ao invés do nojo, eu ainda tenho orgulho de dizer quem eu era, quem eu fui, o que eu praticava? Não, eu tenho que ter nojo, eu tenho que ter vergonha da vida errada que eu vivi, do pecado que eu cometi, da maldade que estava ali transgredindo contra o meu Deus. Aí outra versão, então vocês se lembrarão dos seus maus caminhos, das suas ações ímpias e terão nojo de vocês mesmos, por causa das suas iniquidades, das suas práticas detestáveis. Então fica aqui ligado, irmãos, o sentido aqui, renúncia. Para a gente verdadeiramente renunciar, temos que ter vida com Deus, em oração. E aí, quando a gente tem vida de oração, a gente se arrepende. E o verdadeiro arrependimento é aquele que, quando eu lembro, passa pela cabeça algo que eu fazia, que eu cometia, eu não quero mais. Isso agora me faz mal, isso até de ouvir falar. Irmãos, sabe, até palavrão, até xingamento, palavras torpes, pesadas. Quando você dizia, ou alguém dizia, agora arrependido, convertido, agora vivendo a renúncia, tem que doer em você, irmãos, quando você ouve um palavrão. Eu não sei se, é claro que há casos e casos, a gente também não pode generalizar, mas, irmãos, não sei se você tem essa reação. Nossa, que mal-estar, que coisa ruim quando escuta um palavrão.
um xingamento, uma palavra torpe, tem que te incomodar. Não, porque eu não falo isso mais, eu não, né, expresso mais essas palavras feias, que antigamente, irmãos, estava na ponta da língua. O arrependimento é o que, igreja? O arrependimento está ligado à renúncia, e quando a gente verdadeiramente renuncia às coisas erradas que a gente fazia, a gente agora passa a ter nojo. Entenderam, irmãos? Glória a Deus. Então vamos passar para frente. Renúncia, arrependimento. Agora vamos falar de sacrifício. Como eu disse, é a mesma coisa na linhagem aí, na sequência, né? A gente vai falar aqui pelo menos de 4 coisas. Marca aí já, quem está marcando: renúncia, dedicação, a oferta e a entrega. Tudo a mesma coisa, irmãos, que Jesus fez. Vai para Hebreus, por favor. Hebreus 13, a partir do verso 15. Hebreus 13, 15. Diz assim: portanto, ofereçamos sempre para quem? Por Ele, a Deus, sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios, agora, igreja, Deus se agrada. Irmãos, Deus se agrada com seu sacrifício de louvor. A nossa vida tem que ser um sacrifício para Deus. Sacrifício, entrega, oferta. Não estou falando em dinheiro não, irmãos. Entrega, né? É você entregar totalmente. Olha só, não sei se você percebeu na oração, Deus me fez lembrar para fazer, e agora, até pegar esse momento aqui. Tem gente que às vezes ora, irmãos, mas ora assim, meio sem, parece que é forçado. Não, tem que ter uma entrega mesmo, aquela devoção, né? Aquele amor, dedicação na oração, no sacrifício. Nós temos que entender, irmãos, que o sacrifício agrada a Deus. A entrega total agrada a Deus. Agora eu estou aqui, irmãos, para louvar, e eu estou apenas só cantando, repetindo as letras aí decoradas. Não pode. O meu louvor tem que ser uma adoração, tem que ser um sacrifício de louvor, porque isso agrada a Deus. Aí, irmãos, cada um analisa e tira a conclusão: será que a gente não está raso demais? E precisamos se aprofundar no sacrifício de louvor, na entrega, na oferta, né, ali da adoração a Deus. Volto a repetir, irmãos, louvar não é cantar letras repetitivas. Louvar, adorar é o sacrifício de louvor, e isso agrada a Deus. Precisamos com a nossa boca confessar o seu nome, né? Precisamos com a nossa boca, irmãos, exaltar, glorificar, dar a Ele a honra, a glória, o louvor para todo sempre. Mas aqui na igreja eu canto. Deus não quer, irmãos, letras decoradas. Deus quer um sacrifício de louvor, uma entrega de adoração, né? Porque olha a parte final: isso agrada a Deus. Vamos repetir bem alto, vamos lá? Deus se agrada. Novamente, Deus se agrada. Com o quê? Com sacrifício de louvor. Deus se agrada com a sua entrega de adoração a Ele. Irmãos, não vai longe não, é só você lembrar que Paulo e Silas, presos, tinham apanhados, açoitados eles foram,
machucados, feridos, estavam lá eles louvando, adorando, exaltando o nome do Senhor. Imagina os outros presos dizendo: esses caras estão loucos, como pode? Olha a surra que eles levaram e ainda está dando glória, honra para esse Deus. Deus se agrada com o sacrifício de louvor, com a entrega de adoração. Amém, igreja? Então nosso louvor tem que ser um sacrifício. Não é letra decorada ou afinação de tom. Claro que se você pode estudar, fazer, melhorar, amém. Mas se você não tem condições, entrega o que você tem para Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Deus se agrada ou não se agrada? Diga comigo mais uma vez: o meu Deus se agrada em receber sacrifício de louvor. Amém. Outra referência que eu tenho aqui para passar para a igreja, vamos ler Gênesis 12, 7. Então já mostrei para a igreja, altar é um lugar de entrega. Um lugar de entrega é a renúncia, é o arrependimento, é um sacrifício. Agora nós vamos ver uma pessoa que foi referência em levantar altar para Deus. E essa pessoa é conhecida, o Abraão. Ele era conhecido como construtor de altar. Gênesis 12, 7. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei esta terra. E agora, igreja? E edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecera. O que Abraão fazia? Levantava altar a Deus. Como que nós estamos sendo conhecidos, irmãos? Abraão foi conhecido como construtor de altar. Ele levantava altar para Deus. Quem teve na sexta-feira vai lembrar. Quem não teve tem a oportunidade de ver o link que foi gravado aqui, o culto. Irmãos, às vezes a gente não se conhece, quem nós somos, mas Deus nos conhece. Deus sabe quem você é, Deus sabe quem eu sou. Deus via, e a gente tem registros aqui, que Abraão foi conhecido como o construtor de altar, aquele que levanta altar, aquele que então adora a Deus, E como nós estamos sendo conhecidos? Será que a gente também pode ser visto, irmãos, como construtor de altar? Como alguém que está levantando o altar, alguém que está edificando a fé na palavra? Então a gente precisa, irmãos, estar voltado para Deus, para que esse altar esteja sempre sendo levantado. Dia após dia a gente tem que levantar um altar para Deus, uma vida de oração para o Senhor. Amém? Glória a Deus. Então daqui, irmãos, aonde existe altar, existe, como diz lá Mateus 6,6, recompensa. Primeira recompensa que vimos foi a da cura. A segunda recompensa foi da recuperação ou restituição. Domingo passado falamos da recompensa do altar levantado, que traz portas abertas, portas se abrem. E hoje nós estamos vendo que onde existe altar tem que ter entrega, tem que ter sacrifício, tem que ter, irmãos, devoção ao Senhor, para que a gente possa então também, assim como Cristo, ali ser abençoado. Amém, igreja? Diga glória a Deus. Vamos orar então? Fique em pé, vamos falar com Deus. Deus abençoe você da internet, fique na paz de Cristo.